Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com saudade, vontade de voltar para a sala de aula, né? Acho que em agosto a gente volta, se Deus quiser. Bom, nós estamos estudando o gênero argumentativo, certo? O que é o gênero argumentativo? Antes de qualquer coisa, pausa o vídeo, vai lá e pega o seu livro, tá? Nós vamos trabalhar a página 89, um texto da página 89 do seu livro didático. Então, corre lá e busca o livro, ok? Pegou o livro? Beleza. Olha só, nós estamos falando sobre o gênero dissertativo e esse gênero, a característica principal dele é defender um ponto de vista. Então, eu quero te perguntar uma coisa hoje. Você acha que nós somos influenciáveis? Você acha que a atitude do outro ou aquilo que a mídia fala, ou faz, ou mostra, isso te influencia? Influencia a sua vida? As suas decisões? Os seus pensamentos? Influencia as suas opiniões? O que você pensa? É você que pensa? Ou alguém pensou por você e isso está influenciado aí dentro de você? O que você me diz? Então, vamos pensar aqui possibilidades de nós sermos influenciados. Propagandas. Será que as propagandas nos influenciam? Novelas, filmes, séries, jornais, reportagens, artigos? Será que nós estamos envolto de uma aura de opiniões e essas opiniões convergem para uma só opinião e eu não decido por mim? O que você me diz? Não, Rose, imagina, eu não sou influenciada. Eu penso assim porque eu penso. Será? Será que tudo que nós estamos envolvidos, de uma forma ou de outra, não nos influencia? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim e muito, e muito. Muito do que vestimos, do que comemos, do que pensamos, do que falamos, do que cremos, é influência dos pais, da família, da igreja, da mídia. Essa influência é sempre ruim? Sim? Não? Ou também há influências boas que podem formar os nossos pensamentos? Então, na verdade, sim, nós somos fruto de influências, de tudo isso que eu falei, certo? Então, ninguém pensa algo puramente. Tudo que foi dito, tudo que é dito, já foi dito por alguém. Não há nenhuma frase, nenhum pensamento, nenhuma opinião, não há nada que seja dito hoje que seja puro, que nunca tenha sido dito. Não existe. Não existe. Tudo já foi dito. O que acontece é que esses dizeres mudam de tempo, muda de lugar, muda de pessoa. Mas, à medida que vai mudando, vai vestindo outras opiniões e outras capas, entende? Então, um pensamento que existia há um tempo, ele pode continuar existindo, mas muitas vezes revestido de outras coisas por causa do tempo que mudou, ok? Então, tem coisas que seus pais pensam, que seus pais pensavam e que passaram para você. E hoje você pensa a mesma coisa que eles, mas talvez com uma cara um pouco diferente, porque os tempos são outros. Mas a opinião está aí. Quer dizer que eu não posso ter a minha própria opinião? Pode. Pode, mas essa opinião foi influenciada. De uma forma ou de outra. Ela foi influenciada. Ou para o bem ou para o mal. Certo? Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. As opiniões que você tem, aquilo que você defende, o que você defende?
com unhas e dentes, aquilo que você acredita. Você acredita porque você acredita? Ou você acredita porque acreditaram por você? Eu acho uma coisa legal de se pensar é em relação à igreja. Por exemplo, a maioria de vocês que está me assistindo, que está assistindo essa aula, nasceram num lar cristão, não é? Seus pais são cristãos. Então fica a pergunta: você é cristão porque você decidiu seguir a Cristo? Você olhou as obras de Cristo, você conheceu essas obras e você decidiu segui-las? Ou desde que você nasceu você vai para a igreja? O único lugar que você conhece é a igreja cristã, evangélica, possivelmente, né? A maioria de vocês. E você está indo porque está indo. Isso é uma coisa a se perguntar, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E se a sua salvação não for real, for só um convencimento, uma influência, isso é um risco, não é? Então, você acredita em Jesus? Pense sobre isso, tá? Pense nas suas opiniões. Pense nas suas opiniões políticas. Elas são suas ou são dos seus pais? Ou são da mídia? Por que é importante isso? Primeiro, para a sua construção, para a construção da sua identidade. Você tem que saber quem é você e o que você acredita de verdade, não é? E também porque para defender uma opinião, eu preciso estar convicto dessa opinião. Como eu defendo algo que é o meu pai que acredita? Se alguém, vamos supor que você recebe uma visita do Testemunho de Jeová, e ele diz para você, olha, na verdade, as coisas não são bem assim. Eu vou te explicar como que é. Será que ele vai te convencer? Ou você vai imediatamente ter um argumento, um contra-argumento, para defender a sua opinião e dizer, não, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele morreu na cruz por mim, eu creio nisso. Você tem essa convicção? Então, eu estou falando a questão da religião aqui, porque é uma coisa comum entre nós, principalmente do princípio. Mas isso pode ser pensado em qualquer coisa. Você gosta de jiló? Não? Por que não? Você já provou? Eu passei anos da minha vida sem comer jiló, porque todo mundo falava que era amargo, que era horrível. E isso me impediu de experimentar. Mas um dia eu decidi, peraí, deixa eu experimentar esse negócio aí. Adorei! Hoje eu como jiló de salada, eu como jiló na pamonha. Entende? Então eu perdi um tempo da minha vida pensando que eu não gostava de jiló. Mas na verdade, eu gostava. Eu ia gostar do sabor. Mas como as pessoas me influenciaram de que era ruim, então eu reproduzi esse pensamento. Entende? Então, é preciso perguntar. Eu acredito? Por que eu acredito? Por quê? Porque esse gênero, você precisa convencer o leitor. E para eu convencer alguém de alguma coisa, eu tenho que estar convicta. E aí esse texto diz assim, ó, o verdadeiro preço de um brinquedo. O que está sendo defendido aqui, será? Os brinquedos estão caros? De que fala esse texto? É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, sim? Sim, é comum nós vermos propaganda de boneca, de carrinho, de videogame, de uma série de coisas. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, até aqui, tudo que esse texto falou é uma verdade e não tem opinião, certo? É uma informação. É verdade que existem comerciais para propagandas de coisas de criança, é verdade que são personagens famosos e é verdade que essa indústria está crescendo. Basta você pesquisar no Google que você vai ter essa informação. No entanto, aqui parece que vai entrar alguma coisa. Tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta:
as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? O texto já me levou a refletir. Tem a opinião do autor aqui? Sim ou não? Volta lá, lê. Tem a opinião dele? Ainda não. Ele agora partiu de uma informação e está levando o leitor a pensar. Por quê? Porque ele quer te convencer de alguma coisa. Se prepara. Será que você vai contra-argumentar o que ele disse? Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. Olha, ele fez uma afirmação. Tem pessoas que acham que os meios de comunicação não convencem ninguém. Não tem nenhuma influência. É isso que ele está dizendo. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. Olha, aqui ele já vem jogando algo sobre nós. Olha. Você pensa que os meios de comunicação não te influenciam? Você pode até pensar isso, mas esses meios de comunicação já foram responsáveis por mudar o curso da história. Quando a imprensa do século XVIII disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Então, nós estamos vivendo um período de absolutismo e a imprensa começou a divulgar coisas e caiu por terra as ideias do absolutismo e entrou as do iluminismo. Olha, os meios de comunicação. Será que isso é real hoje? Será que um candidato da política está em alta diante dos espectadores? De repente, a mídia solta uma notícia bombástica. Um fulano apareceu fazendo algo, matando uma pessoa. E aí, como que fica? As pessoas continuam acreditando ou ficam abaladas? Algumas continuam firmes na sua convicção, porque estão convictas. Outras são, vou seguir esse cara, mas não. Já mudou de opinião. Ou seja, foi influenciado de uma forma ou de outra. E é isso que ele está dizendo. Então, ele está defendendo o quê? Que os meios de comunicação, sim, influenciam. E aí ele diz, olha, mas não é preciso ir tão longe, lá no século XVIII. No Brasil, redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado das eleições. Concorda com isso? Sim, sim. Os debates, muitas vezes eu estou em dúvida com o meu candidato e eu assisto um debate e a forma com que aquele candidato se posicionou ali no meio de comunicação me convenceu. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada, ou seja, por uma fala bem feita, bem concluída, uma opinião bem exposta, bem argumentada. É impossível negar o impacto disso. Então, quantas vezes nós até dizemos que acreditamos em algo, mas alguém vem e fala e você, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Realmente. Não é? Então, tem um impacto, sim. Às vezes, você está pensando em algo e seu pai, sua mãe vem e fala, meu filho, olha só, não é bem assim essa situação. E leva você a refletir e muda a sua opinião. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão, enfeitados por músicas temáticas. As cenas mostram crianças em grupo, utilizando o produto em questão. Olha, agora o autor traz um argumento, que é qual a arma que a mídia usa para convencer. Olha, qual é o problema desse produto ser apresentado com um grupo de crianças reunidas e não uma só? Por que você acha? Você acha que é à toa? Você acha que é de graça que as propagandas têm um grupo de crianças brincando? Vamos ver o que ele vai dizer? Olha, tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem
de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato de ela possuir ou não os mesmos brinquedos que seu colega. Ah, quantas vezes você se sentiu diminuído porque o seu colega tem aquele brinquedo, aquela boneca? Não, né? Na sua idade, vocês não usam mais isso, né? Boneca, mas aquele tênis, aquele videogame, aquele celular. Ai, mãe, meu celular tá tão feio, tão velhinho. O meu amigo tem um smartphone maravilhoso, última geração. Entende? Por quê? O meu amigo tem, ele é famoso na escola, fica todo mundo em volta dele querendo ver o tablet de última geração dele e eu fico para trás. Então é isso que o marketing quer que você acredite. Que você é aquilo que você tem e não aquilo que você é. E será se nós acreditamos nisso? Sim ou não? Vou deixar com você essa pergunta aí. Você acredita? Às vezes você não pensa isso com a sua... Ah, não, eu preciso porque o meu amigo tem. Mas, inconscientemente, você quer aquele tênis. Você quer aquela camisa, aquela blusa de marca, sei lá. Não é? Por quê? Porque, na verdade, porque você sabe que se você tiver, você vai estar incluído em um grupo de pessoas restritas e diferentes. Ok? Você pode discordar de mim, tá bom? Nós estamos discutindo o texto. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Então, aí, tem algum problema o consumo? Não. Eu ir lá no supermercado comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, eu consumir, não tem problema. O problema é o consumismo. É eu comprar um produto sem precisar, né? Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual, a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos, porque isso é importante para a economia do país, né? Sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Olha, isso é um texto dissertativo. O tempo todo, o autor, o Carlos Eduardo Lopes, isso é um jovem que tirou nota 1000 no Enem, essa é uma redação nota 1000 do Enem, e um jovem, e foi capaz, né? Um jovem que terminou o 3º ano do ensino médio, foi capaz de escrever um texto de um tema tão complexo e com argumentos. Ele usou argumentos, ele usou exemplos, ele usou a retórica dele, ele usou a palavra, né, para nos convencer, tá? Claro que eu posso ter uma outra opinião. Não, na minha opinião, os meios de comunicação não me influenciam. Qual o seu argumento para dizer isso? Ah, porque é assim. Porque eu decido o que eu compro. Será? Tá? Então, eu deixo com você aí esse questionamento. Você decide o que come, o que vê, o que bebe, a série que você assiste é a que tá bombando ou é uma lá que ninguém nem tocou no assunto? Sim? Então, fique aí a sua opinião, construa a sua opinião, tá? Nós sempre seremos influenciados. Como, então, eu não ser influenciado? Ouça os dois lados. Busque informações a mais. Por exemplo, nesse tempo de polarização de política, Bolsonaro, PT, Bolsonaro esquerda, né? Que é o que está aí. O que eu faço? Eu tento ouvir os dois lados. Eu ouço as pessoas que defendem o Bolsonaro, eu ouço os argumentos dela, mas eu ouço também o outro lado. E aí eu tento pelo menos formar uma opinião. Peraí, aqui tá extremado, né? Tá exagerando. Não, mas aqui também tá. Então, peraí, vamos achar o equilíbrio. É legal, mas precisa de uma mudança, entende? Então, vocês estão em formação, nós estamos em formação. O tempo inteiro nós estamos evoluindo, amadurecendo. E eu preciso ter opiniões, tá bom? Então,
Eu quero só que vocês leiam esse texto. Tem uma tarefa aí da semana passada para vocês me mandarem, que é o comentário, né, na internet lá, sobre aquela mulher dos cachorros. E eu trouxe essa aula aqui para te ajudar a, antes de escrever, pensar como que eu posso convencer o meu leitor. Estão construindo aqui do lado, tá essa zoeira aí, tá bom? Entendeu, meninos? Então, reflitam sobre isso, pensem sobre isso, se vocês realmente têm a sua própria opinião ou não, tá bom? Um beijinho, até semana que vem, estou aguardando a tarefa de vocês, para a gente voltar a discutir sobre isso, e eu vou ler os comentários e vamos ver o que aconteceu aí, tá bom? Beijos e queijos, até mais.